Olá, meu nome é Karen. Eu tenho um canal chamado Evangelizando na Suécia. Se você quer saber como fazer missões, evangelismo, dá uma olhada nesse canal. Esse aqui vai ser mais para eu falar sobre assuntos aleatórios, como nesse caso desse vídeo, pedir oração, né? E falar para vocês como orar pelos missionários e evangelistas que estão ao redor do mundo e principalmente aqui na Europa, né? Que tanto precisam. Então, o que a gente precisa de oração? Missionários estão na Europa e evangelistas precisam de orações para que Deus envie as pessoas certas, né? E acredito que ao redor do mundo também, as pessoas certas para que a gente possa falar de Jesus, porque aqui não é tão simples, as pessoas não são tão espontâneas como no Brasil, que você pode chegar e falar com as pessoas nas praças, né? E falar um oi, a pessoa já começa um assunto espontâneo, né? Como numa fila de mercado, uma fila de banco. Aqui não é assim. Então, tudo tem que ser guiado mesmo pelo Espírito Santo, porque senão, querendo ou não, a gente também é humano, a gente acaba ficando meio triste por querer conversar, a pessoa não querer responder, não querer conversar, te deixar no vácuo. E isso não pode diminuir, né? Não pode diminuir o nosso chamado, a nossa fogo por Jesus de ganhar almas, a nossa vontade de compartilhar do amor de Cristo, né? E tem muitas formas de evangelismo, eu já coloquei no outro canal, e esse aqui não vai ser sobre isso no momento. Então, como você faz para orar? Ore pedindo para que Deus envie as pessoas certas ou envie os evangelistas e os missionários para as pessoas certas, abertas mesmo, para quererem ouvir a luz do Evangelho e que o Espírito Santo coloque nas nossas bocas a palavra certa de ânimo, de encorajamento ou, não sei, de cura para aquela pessoa que está precisando mesmo e que quer, né? Que realmente quer encontrar, que esteja buscando por algo, como eles dizem, né? Estou buscando por algo, que no fundo a gente sabe que é Deus, né? Então, que a gente venha estar orando por isso. Comprei esse microfone aqui na Shein, mas eu acho que nem sei se funciona direito. Eu até esqueço de ligá-lo, né? Então, foi acho que 11 coroas, R$ 7. Então. E para os missionários, no meu caso, graças a Deus, eu não dependo da missão, não, assim, não menosprezando que depende, né? Mas assim, meu marido trabalha, a gente não depende da obra, né? E agora, quem trabalha em tempo integral e quem não tem outra forma de renda, né? E precisa mesmo para orar por esses missionários, principalmente nos países, né, perseguidos ou nos países onde tem baixa higiene, baixa estrutura, lugares onde tinha difícil acesso à comida, higiene, etc e tal. Acho que esses países são em primeiro lugar para orar, né, países perseguidos. E depois para pessoas que estejam missionários aqui na Europa também, que precisa, claro, né, todo lugar precisa. Mas é que na Europa, se a pessoa veio já com uma igreja ganhando uma oferta, ou, sei lá, tem algum outro tipo de para se sobreviver, uma forma de sobrevivência, é necessária a oferta, mas não assim tão, que eu tô falando, desesperada, né? Porque a gente tem que ver as prioridades, quem precisa de verdade, né? Quem é que tá realmente precisando, porque tem coisas que a gente pode viver sem, mas tem gente que não pode, não dá pra viver sem comida, né? Sem bebida, as coisas básicas, sem roupa, né? Tem que pagar as contas. Então, assim, pra Deus usar você mesmo pra dar oferta para quem realmente precisa, porque às vezes a oferta não está indo para os lugares que deveriam estar indo, né? Mas Deus conhece o coração de todo mundo, quem é sincero, quem é honesto, quem não é, não é? Então tá, que Deus vai enviar, tocar no seu coração para realmente ajudar essas pessoas, porque às vezes você pensa que é pouco, mas o pouco que você dá ajuda muito, tá? Ajuda muito a vida de um evangelista, de um missionário, né? E outras coisas que você pode orar, principalmente agora, pelos países que estão em guerra, né? Ucrânia, os missionários evangelistas estão lá. Orar pelos países, Síria, principalmente a Síria, tanta criança sendo morta, cristã, primeiramente os cristãos, também drusos, né? Não importa a religião, né? A gente tem que orar para que eles sejam salvos, que não são salvos, e aqueles que estão realmente precisando muito de oração, principalmente as crianças que são, né? E sabe as que mais sofrem. E orar pela Síria, orar pela Eritreia, Etiópia, tem um livro chamado Canção da Liberdade, né? E é Canção da Liberdade? Peraí, porque tem um filme também que tem um nome parecido, mas acho que é Canção da Liberdade, da Ellen Berhane, que ela é uma... Eu li esse livro, que ela é uma cantora gospel, né? E ela ficou presa por 2 anos em um container, em um caminhão, por simplesmente por cantar na Eritreia.
Lá tem sim as religiões livres, né? Que é a ortodoxa, que não é religião, são cristãos também, né? Mas os que podem pregar é ortodoxa, católica. Agora tem, se for protestante, assim, do nosso jeito que prega na rua, que canta, não sei o quê, eles são torturados, presos, etc. Só é permitido aqueles que o governo permite. Então, é só aqueles que o governo permite, aqueles cristãos que o governo permite. Então, eles são muito perseguidos. Muitos vêm aqui para esse país onde eu tô, e etc e tal. Afeganistão continua orando porque precisa de oração, Irã, né, para que o evangelismo continue avançando nesse país, China, Iraque, Uzbequistão, Cazaquistão, Kirguistão, todos esses países que tem aqui na Suécia, por isso que eu usei o nome deles. As pessoas, né, estão aqui nesses países. E para as pessoas desses países que estão vindo para a Europa, serem alcançados, que eu acredito que é a permissão de Deus. Muitos deles que estão saindo dos países de guerra, vindo para cá, é porque Deus tem permitido para que eles também venham contra Jesus, que talvez no país deles eles não teriam oportunidade de ouvir sobre o evangelho. Aqui eles estão ouvindo. Claro que Deus se mostra, né, tem se mostrado para alguns através de sonhos e visões, mas o intuito é que a gente também seja usado, que a gente pregue, que sejam os responsáveis para a continuação do evangelho, né? Jesus não pode fazer tudo também, o Espírito Santo pode fazer tudo, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, é isso, orar para os países perseguidos, para as crianças no mundo inteiro, as crianças da Ilha de Marajó, as crianças da Suécia que precisam de mais, onde eu moro, para que levante pastores corajosos missionários cristãos para pregarem contra a ideologia de gênero, contra o aborto, que aqui é quase uma religião, aqui é tão triste, essa questão da ideologia de gênero, do aborto ser tão, assim, pregado como se fosse uma religião, né? E as crianças, tô olhando aqui o microfone, e as crianças, meu Deus do céu, terem que ouvir toda essa baboseira, né? Vamos orar para que Deus venha guardar a mente delas e que elas possam ter acesso de alguma forma ao evangelho, né? Então vamos orar para que jovens e adolescentes, toda a Europa venham conhecer a Cristo. Idosos também, tem muitos idosos abandonados em asilos, idosos sofrendo sozinhos nas suas casas, sem ninguém visitar. Eu já trabalhei em Eldrebuend, em asilo, eu sei o que eu tô falando, falo com propriedade. E é triste, tem muito trabalho para ser feito, poucos missionários, poucos que têm ainda não se unem para estar no mesmo visão, no mesmo amor, um ajudando o outro, um carregando a cruz do outro. Então é difícil. Eu mesmo sou uma missionária sozinha, evangelista sozinha aqui. Só não sou totalmente sozinha porque eu tenho pessoas ainda que oram por mim do Brasil. Tenho uma irmã em Cristo aqui que ora por mim também, uma sueca. E tem uma outra brasileira que a gente conversa também, uma hora pela outra e tal. Mas, assim, irmã em Cristo que eu posso contar mesmo, que vai ir comigo e falar, vamos pro evangelismo, vamos fazer isso? Não tenho, não tenho. Então, é bem difícil ter que fazer as coisas sozinha, na solidão. Mas Deus é quem nos guia, Deus é nosso Senhor, né? Ele vai preparar as pessoas certas no tempo certo. E enquanto isso, vamos fazer o que a gente pode, né? O que a gente tem. E por isso peço oração pela Europa, pela Suécia, por todos os países nórdicos, por todos os países da Europa, pelo mundo, né? Vamos orar pelos missionários evangelistas que estão ao redor do mundo, nos países perseguidos, continente africano, asiático, Oceania, América toda precisa, né? E é isso. Vamos estar orando para a América do Sul, Nicarágua, América do Norte, América Central, Cuba, Venezuela, que tem enfrentado tantas coisas terríveis, né, por causa do comunismo. Enfim, que o evangelho venha continuar avançando e que tudo seja para a obra e o avanço do reino. E vamos orar sempre que você puder, dobre seus joelhos de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Vai falando com o Espírito Santo, lavando a louça, falando, Espírito Santo abençoe, levante pessoas lá para ajudar os missionários, evangelistas, levante pessoas, até políticos, né? Vamos orar que a palavra de Deus diz pra gente orar pelas autoridades, para Deus levantar políticos honestos na Europa, policiais honestos, advogados, juízes, promotores, que tem poucos no mundo inteiro que sejam de fato honestos e de fato queiram salvar vidas, né? E é isso, vamos estar orando uns pelos outros, com amor sincero, com amor de Cristo, vencendo a nós mesmos, nosso coração enganoso, nossa carne, o mundo, o diabo. E vamos orar pelos meus evangelistas, vamos orar pelos missionários e vamos que vamos, em nome de Jesus.